Olá, seja bem-vindo. Peço licença para entrar no seu coração. Acolho você também no meu com muita alegria nesse dia, para conversarmos um pouquinho, partilharmos a vida. Eu estou aqui para te ajudar, para partilhar com você como as 5 pedrinhas indicadas por Nossa Senhora lá em Medjugorje, como armas poderosas para vencer o Golias, o inimigo desse mundo. Como essas 5 pedrinhas se tornaram vida na minha vida. Nós já falamos sobre a Eucaristia, a adoração, nós já falamos sobre a Palavra de Deus, a leitura da Palavra de Deus, nós já falamos sobre o sacramento da confissão, da penitência, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o jejum. Vamos invocar o Espírito Santo? Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e que gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em todas as pedrinhas que eu fui conquistando, né, no meu dia a dia, na minha vida, na minha busca da espiritualidade, né, encaixando essa espiritualidade como um respiro para a minha vida, né, o jejum foi uma prática que eu desde logo comecei a fazer. E quase todas essas pedrinhas, elas foram sendo apontadas para mim como ordem, né, de vida, depois que eu iniciei a minha adoração semanal às quintas-feiras, e ali foi Jesus mesmo que ia me pedindo, que ia me mostrando, né, que a sua mãe indicava era o caminho que eu deveria seguir. E eu vou começar lendo uma palavra para vocês, né, que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos 14 e 15. Diz assim: Então os discípulos de João, dirigindo-se a ele, perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus e teus discípulos não? Jesus respondeu: Podem os amigos do esposo estar tristes enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhe será tirado o esposo, então jejuará. Essa passagem bíblica a gente vê que Jesus coloca o jejum como uma ordem, né? Haverá dias em que jejuarão, em que o jejum será necessário. E nós estamos vivendo esse dia. Se nós folhearmos a palavra de Deus, né, a gente vai ver no Antigo, no Novo Testamento, que o jejum é uma prática comum entre o povo de Deus. E se a gente pensa a Nossa Senhora como judia, né, ela também fazia essa prática de jejum, né? Jesus também jejuava, né? Jejuou durante 40 dias antes da sua vida pública, e a sua vida era baseada no jejum e oração, e tem passagens no que ele diz, né? Há espíritos que somente muito jejum e muita oração, né? Somente através de muito jejum e muita oração que a gente consegue vencer. Então, o jejum é uma ordem, uma prática. E eu, desde que quando eu comecei a fazer aquelas adorações, né, a adoração de quinta-feira, que o jejum começou a ser um pedido para mim, né, no meu coração vinha esse pedido, né, e eu comecei a fazer o jejum. Nas quintas-feiras eu tirava o almoço, então eu tomava um bom café da manhã e pulava o almoço e só ia me alimentar depois das 6 da tarde, né. Por que eu fazia esse jejum? Eu sentia, né, que todas as vezes em que eu estava de jejum, eu conseguia ouvir claramente, né, a voz de Deus dentro do meu coração. Eu conseguia ouvir claramente o Espírito Santo, né? Eu sentia que eu era iluminada a respeito de muitas coisas, que todas as vezes em que eu me esvaziava do alimento material, eu conseguia me encher do alimento espiritual de uma forma muito, mas muito clara. Então, a prática do jejum, né? Eu posso dizer para vocês que fazem 26 anos em que eu faço jejum às quintas-feiras.
outros jejuns que eu fui aprendendo na palavra de Deus, como o jejum de Esther de 3 dias, né, que ela fez aquele jejum antes de se colocar diante do rei, interceder pelo povo. Ela jejuou durante 3 dias, né? Pediu para que todo o povo também colocasse cinza na cabeça e jejuasse. Eu, durante muitas vezes, fiz esse jejum de 3 dias, né? Eu fazia um dia a pão e água, um dia só de líquidos e um dia eu pulava a refeição, né? Fiz mas olha, eu fiz muitas vezes e faço ainda. Muitas vezes eu faço esse jejum. É um jejum muito poderoso, onde assim, a resposta vem imediata. Eu também, né, por várias vezes, né, eu fiz o jejum de Daniel e nós, o grupo das Filhas de Maria, nós fizemos por muitas vezes, né, assim, todo ano a gente faz o jejum de Daniel. A gente costumava fazer no tempo do Advento, ou na Quaresma, né, ou no período do Sagrado Coração de Jesus, no mês de junho, a gente também já chegou a fazer esse jejum de Daniel. Eu até escrevi um livro, né, do jejum de Daniel, onde aqui explico, né, todas as formas de jejum onde tem na palavra de Deus. Explico também que o jejum é uma prática que a Santa Igreja nos pede para fazer toda sexta-feira, abstinência, né, de carne. E a gente pode trocar esse voto por uma caridade, mas toda sexta-feira ela deve ser guardada por todo católico. Isso é um mandamento da igreja, né? Às vezes a gente não conhece, a gente precisa conhecer, né? Conhecer a igreja, conhecer a palavra de Deus. Aí a gente vai ver que é uma prática normal. Ah, Esther, mas eu não consigo, eu tenho dor de cabeça, eu tenho tontura, né? Tudo isso é ataque, viu? A gente, quando coloca, depois eu vou explicar no meu último jejum que eu alcancei, que eu consegui fazer, né? E que Nossa Senhora falou muito claro no meu coração. E eu vou partilhar com vocês. Mas, é uma questão de você dar o passo, né? De fazer a experiência. Ah, eu não consigo ficar sem comer nada. Tudo bem, você pode tirar, né? Como Santa Teresinha, eu aprendi muito com ela, né? Santa Teresinha, na Pequena Via, ela nos ensina que muitas vezes ela deixava de comer o doce e oferecia o doce para o menino Jesus, porque o menino Jesus, né? Na vida de pobreza que a Sagrada Família vivia, né? Dificilmente ele tinha esses doces para comer, né? E também ela oferecia para ele, né? Na sua Pequena Via, ela nos ensina que eu posso não ser capaz de grandes coisas, mas aquele pequeno feito com amor tem muito valor para Deus, né? Então a gente vai fazendo, começando a fazer de pouquinho. E o jejum também, né? Como Jesus nos diz, e eu já disse, vou repetir, que Jesus nos ensina que há espíritos malignos que somente com muita oração e jejum nós conseguimos expulsar. O jejum, ele nos ajuda, né, a ter esse domínio, esse autodomínio, né, do nosso corpo com relação aos nossos sentidos e com relação à prática das virtudes, né, de várias virtudes, né, da temperança, a virtude da modéstia, né? O jejum nos ajuda à prática, né, a combater vícios que nos impedem de viver as virtudes, né? E eu aprendi com Nossa Senhora a fazer o jejum, né? Uma coisa que ela sempre me pediu e eu sempre, né, ousei fazer. Ela, como judia, né, assim, a igreja ela propõe a igreja católica ela propõe alguns jejuns, que é na Sexta-feira Santa, né, que a gente faz, na Quaresma, propõe o jejum, né, e isso é uma coisa que sempre teve na minha vida, era, né, uma prática da minha família. Eu lembro quando eu era pequena, né, quando a gente passava a Semana Santa na casa da minha avó paterna, né, em São Simão, e ela não deixava a gente nem tomar leite na sexta-feira, né, a gente tinha mesmo criança, né, então a gente tinha esse costume dessa prática do jejum, uma coisa que é muito, assim, viva na minha mente, né, e eu comecei então, voltando, né, eu comecei a fazer o jejum às quintas-feiras, eu tirei a refeição do almoço, e aí eu ia diante do Santíssimo e ali, nossa,
mas o Senhor falava, me respondia, né, os meus questionamentos. Eu tinha uma luz interior a respeito de verdades, né, de descobertas espirituais, né, e então o jejum que me ajuda muito isso, quando as pessoas, né, me procuravam para rezar lá nas quintas-feiras, o fato de eu estar de jejum me ajudava, né, assim, a palavra de ciência vinha com muito mais clareza, né, é uma coisa impressionante, né, e isso acontece ainda, né, sempre eu falo, né, para a pessoa, mas o Senhor me ilumina e eu intercedo por aquela situação, né, que muitas vezes o Senhor é revelado, e eu tenho certeza que isso acontece pelo jejum, né, e sempre quando às vezes que eu fui convidada a fazer alguma pregação, alguma palestra, sempre antes tem o jejum, procuro fazer sempre no jejum. Então o jejum ele me ajuda, principalmente, né, nessa busca de me encher do que é espiritual. Eu tenho essa certeza, assim, uma sensação nítida de que me tirando do que é material, eu consigo me preencher pelo que é espiritual. E eu convido você a fazer essa experiência. Nossa Senhora, quando ela nos indica o jejum como uma das pedrinhas, né, para vencer o gigante Golias, ela sabe o que ela está falando. Ela sabe que a gente jejuar nos ajuda no crescimento de algumas virtudes, como também nos ajuda a ter ouvidos espirituais, olhos espirituais, boca que fala com o discípulo, né? É o famoso efatá, abra-se, né? Abra-se, eu começo a ouvir, começo a enxergar, começo a ver, começo a falar, né, das coisas espirituais. O jejum, ele me ajuda a ter essa visão espiritual das coisas, a me abandonar, a acreditar na fé, a ter coragem de ir pela minha fé, que é sustentada pela minha esperança. O jejum me ajuda a dar passos de fé, de coragem, a acreditar, a perceber os sinais que Deus me coloca na minha vida, um telefonema, uma pessoa que me dá uma coisa na rua, que faz uma pergunta. O jejum, ele me ajuda a estar, como é que eu falo? Atenta à voz de Deus para mim, que acontece de diversas formas, né? Isso não é só comigo, Deus quer falar com todos nós, é o desejo de Deus, o desejo dele é muito maior, de estar nos conduzindo, né, a um caminho. Nossa Senhora, como mãe, ela quer nos falar, fazer tudo o que ele vos disser, e o jejum nos ajuda a entender o que ele nos diz. É isso, né? E esse livrinho que eu escrevi aqui, né, assim, nós do Filhos de Maria temos essa prática do jejum de Daniel já tem um tempo, né? E aí eu escrevi esse livro baseado, né, no discípulo amado. O discípulo amado, que é o discípulo São João, é aquele que coloca o seu ouvido no peito de Jesus, faz a ele as perguntas e obtém dele as respostas, né? Então o jejum é esse convite de ter de Jesus as suas respostas. Quando você faz jejum, é a mesma coisa que você se deitar no Sagrado Coração de Jesus, no Imaculado Coração de Maria, no Casto Coração de São José, e obter ali as respostas que você precisa, a condução, né, que você precisa para aquele momento da sua vida, para aquela situação que você está vivendo, para fazer as suas escolhas, né, baseadas, fundadas, né, no sonho de Deus para você. É você deixar-se ser dominada pelo Espírito. É você deixar a louca da sua cabeça, né, de lado, para abandonando a sua vontade, se abrir à vontade de Deus para a sua vida. O jejum, ele te dá o autodomínio. Ele põe as rédeas da sua vontade na sua mão e você consegue ouvir aquilo que Deus quer falar. Eu poderia ficar horas e horas e horas testemunhando grandes situações na minha vida que foram iluminadas pelo jejum. Mas eu quero principalmente te fazer o convite, né, de fazer a experiência, de acreditar no que Nossa Senhora faz,
né? E se abaster de todo medo, medo de sentir fome, medo de sentir dor de cabeça, medo de sentir tortura, né? Tudo isso o inimigo vai colocando na sua cabeça. Mas eu não posso, eu tenho que trabalhar, não posso ficar sem comer. Mas eu não posso, né? Eu já tenho uma certa idade, eu não posso fazer jejum, né? É lógico, você não vai prejudicar a sua saúde, mas eu tenho para mim que tudo aquilo que a gente faz buscando um bem maior, né, com o apoio do Espírito Santo, meu querido, minha querida, isso não te faz mal de jeito nenhum, viu? E também nesse livrinho aqui, a gente faz uma meditação diária. Então você vai fazer o jejum de Daniel, o jejum de 21 dias, né? É um jejum parcial, porque você vai fazer o jejum das delícias. Então você vai tirar o doce, tudo aquilo que é guloseima, né? Refrigerante, doce, bolo, rosca, tudo aquilo que te dá água na boca, né? Que você tem aquela delícia. Você vai tirar, né? Tudo aquilo que te dá aquele conforto, né? Alegria no paladar. E você vai tirar a carne, né? E se alimentar de legumes, verduras, grãos, né? E também você não vai usar perfume, né? Mas o que tem a ver o perfume? Perfume é a vaidade, é a delícia, né? A gente tira o perfume. Existe também o jejum total, né? Que é aquele em que você tira completamente o alimento. E também aquele jejum parcial que você faz durante o dia, tirando uma refeição, né? E você pode estabelecer por horas, né? O jejum. Nesse livrinho meu, tudo tá explicadinho, a maneira de fazer, quais são os jejuns que existem na palavra de Deus, quais foram as vitórias que o povo de Deus alcançou através do jejum, né? Tá ali a passagem bíblica para você poder procurar, ler, se animar, né, a fazer o jejum. E todos os dias, né, meditando através de um retiro que a irmã Faustina fez com Jesus, ele sendo o diretor espiritual dela, um retiro de combate espiritual, porque o jejum é um combate espiritual. Jesus ficou 40 dias no deserto e ali o inimigo o tentou por 40 dias. Então o jejum é um combate. Quando você se propõe a fazer o jejum, vem o combate, porque o inimigo vai querer que você, por todo jeito, abandone o jejum. Então você vai ter esse combate de diversas formas. E aqui nesse livrinho, cada dia, né, a gente vai meditar sobre uma das estratégias que Jesus ensinou a irmã Faustina para vencer o inimigo. Ele está no diário da irmã Faustina, no parágrafo 1767 e seguintes. 1751 e seguinte, esse retiro espiritual que a gente faz juntamente com o jejum de Daniel através desse livrinho aqui, né? E você, no final, né, desse retiro, a gente consegue grandes avanços espirituais. A gente consegue grandes eliminações daquilo que está te impedindo, né? Aonde o inimigo está agindo na sua vida, na vida da sua família. Você consegue perceber claramente, até mesmo onde você não deve ir, aquilo que não agrada a Deus, né? Muitas coisas, meus amores, muitas coisas aqui nesse jejum, no final do jejum, você consegue. E há uns 2 anos atrás, né, só para terminar e te animar, há uns 2 anos atrás, uma irmãzinha, filhinha de Maria, veio me partilhar que ela fez o Yom Kippur. Yom Kippur é o jejum dos judeus, né, é o dia do perdão. Os judeus ficam 24 horas sem se alimentar, fazendo orações durante o dia, de tanto em tantas horas, né? Orações próprias ali deles. São orações que levam a você a uma conversão, a você perceber aquilo que está impedindo a sua conversão verdadeira, né? Sincera, verdadeira, de coração. Aquela reta intenção de abandonar as paixões desse mundo para viver os sonhos de Deus para a nossa vida, que é a santidade, né? E aí ela partilhou comigo que ela conseguiu ficar às 24 horas, começa às 5, 6 horas da tarde, né? Mas você pode estabelecer, espere no trabalho, esse horário, não posso me alimentar, tudo bem? Aí você vai chegar na sua casa, né? No horário que for melhor para você, mas você vai fazer uma refeição com proteína, né? Um
omelete, ou uma sopa com legumes, né? Uma carninha, né? Assim, cozida, uma coisa para te sustentar. E aí você vai tomar essa sopinha e no outro dia, só na mesma hora que você vai voltar a se alimentar. E durante todo o dia você vai poder tomar café, pode tomar um chá e água, né? E é o que eu tomo, né? Algumas também podem tomam também uma água com limão, né? Sem açúcar, não pode pôr açúcar. E essa irmãzinha, ela comeu uma banana, né? Ela falou que quando foi assim, perto da hora do almoço, ela comeu uma banana. E eu tenho assim, eu quando faço um propósito para Deus, eu quero cumprir, né? Então, eu tava com muito medo de não conseguir ficar das 24 horas. E aí eu rezando, ela me passou todas as orações, falei, bom, não é o Yom Kippur, mas eu vou fazer meu dia do perdão, o meu, né? Porque veio no meu coração muito certo, Nossa Senhora era judia, ela fazia esse jejum. E eu quero fazer essa experiência que ela fazia, eu quero ter essa experiência dela. E aí só que com medo, então eu ficava falando, inventando, né, pensando, como que eu vou fazer esse jejum? Aí eu ficava pensando, eu posso tirar isso, eu posso tirar aquilo, né, eu posso de tanto em tantas horas comer, sei lá, uma bolacha, eu ficava pensando na minha cabeça e eu rezando, né, pedindo ajuda ao meu anjo da guarda, que eu queria fazer, que eu queria ter essa experiência. Eu já tinha esse costume de pular uma refeição, para mim isso é tranquilo, fazer esse jejum, né, de 12 horas para mim era comum, né? Eu tomava café da manhã às 7h30 da manhã, depois 7h30 da noite, depois das 6 eu já podia, né, me alimentar. E aí Nossa Senhora falou assim para mim, minha filha, para de ter medo de sentir fome. Põe a sua intenção dentro do meu imaculado coração. Confie em mim, eu vou te ajudar, você vai conseguir. Dê o passo na fé e se apoie na esperança da minha ajuda, né? Eu sou o anjo da guarda, do Espírito Santo que vai te sustentar, porque quando a gente faz jejum, é o Espírito Santo que sustenta a gente. E eu falei assim, eu vou fazer a experiência. Aí eu fiz uma sopinha, né, com legumes, né, fiz algumas verduras, couve, né, fiz bem substância, com franguinho, caldo desfiadinho, tomei aquela sopinha e consegui fazer, minha gente. No outro dia eu acordei, tomei um café preto, tomei um copo d'água. Quando foi umas 10 horas da manhã, tomei de novo água. Eu nem tomei chá, eu tomei só água e consegui fazer. Teve fome, Celinha? Quando chega perto da hora, né, do almoço, e olha, eu vou falar que na minha casa sou eu que cozinho. Eu ainda faço o almoço do meu marido e do meu filho, estando de jejum, né? Fiz o almoço deles, sento na mesa com eles, enquanto eles comem eu tomo meu copo d'água e eu consegui fazer. E a partir desse dia, todas as quintas-feiras eu faço o jejum de 24 horas. E eu vou falar para vocês, eu senti que meu corpo está renovado, né? Eu me sinto renovada quando eu faço esse jejum. Eu sinto que eu fiz uma limpeza, né, em mim, no meu organismo, e sinto essa força espiritual, né, de fazer tantas orações que eu faço. Às vezes as pessoas perguntam, né, como que você consegue fazer tantas orações, né? O jejum me ajuda muito. O jejum me ajuda também, né, a largar, a parar de perder tempo com bobagens, né? A abrir mão de muitas coisas para focar naquele projeto de oração mensal que o Espírito Santo me convida, que a minha mestra aqui, ó, a minha patroa me coloca no coração para fazer, né? E o jejum é que me ajuda bastante, me ajuda muito. Também eu às vezes faço o jejum domingo à noite. Eu não janto. E também na quaresma do ano passado, eu fiquei a quaresma toda sem tomar café da manhã, né? E eu consigo fazer, né? É uma coisa que eu aprendi, Nossa Senhora falou, não tenha mais medo, se abandone a mim e você vai conseguir. E eu realmente consigo tudo aquilo que eu proponho de fazer a título de jejum, eu consigo,
né? O jejum parcial também, como, por exemplo, eu não como carne sexta-feira, nunca, não como carne sexta-feira, né? Uma coisa que também tá fora da minha rotina. Faço carne aqui para minha família, eles querem comer, eles comem, mas eu não como carne, né? E é uma coisa que já está enraizada no meu dia a dia, né? O jejum já é uma coisa que faz parte da minha vida, da minha rotina, e ele me ajuda em crescimento de muitas virtudes, como eu disse, da modéstia, né? A virtude da temperança, né? Da prudência, me ajuda muito. Né, da oração, do silêncio, porque, veja, o jejum, ele traz um silêncio interior, seu organismo silencia. Por isso que você consegue ouvir a Deus, porque o seu organismo tá em silêncio também. Sem ter alimentos, sem ter como trabalhar, digerir, ele também está em silêncio. Né? Então, ele ajuda também na virtude do silêncio, né? Da fé, né? Porque você se abre, você se abandona a fazer aquilo que Nossa Senhora, por exemplo, eu, né? Não tô falando você, eu me abandonei naquilo que Nossa Senhora me propôs. Não, para de ter medo, minha filha. Dá o passo, né? Dá o passo para você tentar ver o que vai acontecer, né? E eu vou te ajudar, confia em mim. Eu fazia esse jejum, não só uma vez por ano, muito. Nossa Senhora, a prática de jejum era muito constante na vida dela. E quantos santos a gente vê, né, na palavra de Deus, nos ensina que a profetisa Ana, né, depois que ficou viúva, a palavra diz que ela ficava, né, oferecendo orações e jejuns no templo, né, sem parar. E ela teve a graça de ver a Sagrada Família, de encontrar a Sagrada Família. Se você perceber, né, o que o jejum pode trazer na sua vida, o jejum seguido de oração, o arcanjo Rafael, ele fala, boa coisa é jejum, oração seguida de jejum. Então, na palavra de Deus existem muitas situações em que o jejum ele não é pedido, mas ele é ensinado como uma prática louvável para você ter na sua vida. E a nossa igreja também, né? Ela assina embaixo então é isso, né?